Seja bem-vindo ao Nirupadi, um espaço onde não buscamos acumular respostas, mas dissolver excessos, onde o pensamento não é um destino, mas um caminho que se desfaz a cada passo. Aqui, a filosofia não é teoria distante, é confronto íntimo, é silêncio que questiona, a palavra que incomoda. Se você chegou até aqui, talvez não esteja procurando mais conteúdo. Talvez esteja procurando sentido. Então respire e permaneça. Há algo inquietante na forma como vivemos. Como se estivéssemos sempre à beira de completar algo. E ainda assim, nunca completos. Nossos dias se acumulam como objetos em uma prateleira já cheia. Tarefas, mensagens, expectativas, distrações. Tudo ocupa espaço. Tudo exige atenção. E, no entanto, ao final de mais um ciclo, algo permanece ecoando. Um tipo de vazio que não se deixa preencher. Mas e se estivéssemos olhando para isto de maneira errada? Talvez o erro não esteja no vazio em si, mas na nossa recusa em compreendê-lo. Há uma antiga sabedoria, quase esquecida pelo ruído moderno, que sugere algo desconcertante. O vazio não é ausência, é função, não é falha, é fundamento. O que nos falta, talvez, não seja mais conteúdo, mas mais espaço. Pense por um instante. Uma roda só gira por causa do espaço vazio no centro dela. Um vaso só serve porque há um interior desocupado capaz de conter alguma coisa. Uma casa só se torna habitável por causa dos espaços entre as paredes. Não vivemos nas paredes, vivemos no intervalo. E ainda assim, passamos a vida fortalecendo as paredes. Acumulamos títulos, posses, identidades, como se a solidez fosse sinônimo de valor. Mas o que acontece quando nos tornamos apenas isso? Estruturas rígidas, densas, sem espaço internos para respirar, sem silêncio suficiente para compreender o que realmente somos. A serenidade, então, deixa de ser um luxo e passa a ser uma necessidade negligenciada. Se essa reflexão já começou a deslocar algo dentro de você, talvez seja o momento certo para se inscrever nesse canal, porque aqui não buscamos respostas rápidas, buscamos perguntas que resistem ao tempo. E talvez esta seja uma delas. Quanto de você está ocupado demais para viver? Em um mundo que glorifica a força, há uma outra ideia que soa quase como heresia. A suavidade vence, não pela imposição, mas pela persistência. A água, por exemplo, não confronta a rocha. Ela não luta contra ela. Ela apenas permanece escorrendo, insistindo, contornando. E com o tempo, aquilo que parecia inabalável cede. A rigidez quebra, a flexibilidade sobrevive. Quantas vezes você tentou resolver algo com força, quando talvez o caminho fosse ceder um pouco? Quantas relações se desgastaram não por falta de intensidade, mas por excesso dela? Existe um conceito antigo que fala sobre isso de forma quase paradoxal: agir sem esforço.
Não no sentido de não fazer nada, não é bem isso, mas de fazer apenas o necessário, sem o peso do ego, sem a ansiedade pelo resultado, sem a compulsão de controle. Agir como um rio que não transborda, mas também não seca. Isso exige uma coragem silenciosa, porque vai contra tudo o que fomos ensinados. Vivemos sob a lógica de que mais esforço gera mais valor, mais trabalho gera mais conquista. Mas presa gera mais conquista. Olha isso. Mas pressa gerando conquista, pressa. Como assim, velho? Mas e se, em muitos casos, o excesso de esforço for exatamente o que impede o fluxo? Talvez trabalhar demais seja o que está te impedindo de crescer. Porque não sei se você sabe, você precisa de um tempo de descanso necessário para que sua mente funcione adequadamente. E aqui surge uma divisão quase invisível, mas decisiva. A diferença entre saber e ser. Nunca tivemos tanto acesso à informação. Nunca foi tão fácil aprender conceitos, teorias, ideias complexas. Mas isso nos transformou? Ou apenas nos tornou mais hábeis em parecer que sabemos? Existe um tipo de conhecimento que não se acumula, ele se incorpora, ele altera a forma como você age, como responde, como observa. Não está nos discursos, mas nas escolhas silenciosas do cotidiano. O resto é acúmulo. Se você sente que está cercado de informação, mas distante de clareza, talvez valha a pena se inscrever e continuar explorando esse tipo de reflexão, porque no fim não se trata de saber mais, mas de viver melhor com menos. Minimalismo. E então chegamos a um ponto curioso: o poder de influenciar sem se impor. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, poucos percebem o impacto de simplesmente ser. A liderança mais profunda não é aquela que grita ordens, mas aquela que silenciosamente se torna exemplo. Pense nisso. Alguém que vive com integridade não precisa convencer. A presença já comunica tudo. As ações já orientam. Há uma força discreta nisso, quase invisível, mas impossível de ignorar. Quando há excesso de controle, nasce a resistência. Quando há excesso de discurso, nasce a dúvida. Mas quando há coerência, aí tem respeito. E talvez seja esse o tipo de influência que o mundo mais carece. No fim, tudo parece apontar para o mesmo lugar, um retorno, não para algo novo, mas para algo essencial. Como se toda essa busca por sentido fosse, na verdade, um processo de remoção. Retirar excessos, silenciar ruídos, desmontar estruturas desnecessárias. Voltar ao centro. Mas isso exige uma pergunta incômoda também. Se você retirasse tudo aquilo que usa para se definir, sem títulos, suas posses, as expectativas que os outros projetam em você, o que resta? E mais importante, isso seria o suficiente? Talvez a resposta não venha de imediato, e talvez nem deva vir. Algumas perguntas não existem para serem respondidas rapidamente, mas para serem carregadas. Se essa reflexão te acompanhou até aqui, leve isso como um sinal de que algo em você ainda busca profundidade em meio ao superficial. E se fizer sentido, se inscreva para
continuar nesse caminho, porque há muito mais a ser explorado, não fora, mas dentro. E agora eu te deixo com isso. Como você pode aplicar ainda hoje um pouco mais de suavidade nas suas ações e um pouco mais de espaço no seu próprio vazio? Talvez seja aí que a vida, silenciosamente, começa a acontecer. E se esse conteúdo ressoou com você, considere acessar o nosso blog nirupad.com. O link está na descrição para uma matéria que se aprofunda um pouco mais no texto desse vídeo. Gostaria muito de ver você lá. Namaskar e até a próxima.